Queridos irmãos, iniciamos no domingo passado o tempo quaresmal, que tradicionalmente começa com o Evangelho das tentações de Jesus no deserto, porque os 40 dias da quaresma fazem referência aos 40 dias de jejum que Nosso Senhor fez, nos quais, ao final deles, foi tentado pelo diabo. No segundo domingo da quaresma, tradicionalmente também a igreja nos apresenta o Evangelho da Transfiguração. Por quê? Porque a quaresma é uma grande caminhada rumo à Páscoa. E a transfiguração é como que uma antecipação da Páscoa. Diante de toda a paixão de Cristo, da cruz, do sofrimento, da morte, da sepultura de Nosso Senhor, saber da sua glória, vislumbrar a sua glória antes, é o que nos dá a certeza de que ela virá depois. Por quê? Cristo obteve a glória pela dor. Per crucem ad lucem, diziam os antigos, pela cruz à luz. Através dos sofrimentos ele obteve a nossa redenção, e como diz São Paulo, Cristo se fez obediente até a morte, morte de cruz. E o autor da carta aos Hebreus diz que ele rogou com lágrimas e gemidos àquele que pudera salvá-lo da morte, e foi escutado por causa da sua obediência. Ou seja, a ressurreição é o resultado da cruz. Mas ninguém pode passar pela cruz sem antes ver qual é o ponto de chegada. O ponto de chegada é a glória. Toda cruz é apenas passageira. A dor, o sofrimento, a contradição sempre são transitórios. São etapas do nosso caminho rumo ao Senhor. É por isso que Ele tem prazer de levar consigo Pedro, João e Tiago e subir à montanha para rezar. Entenda uma coisa: Jesus quer te levar para experiências espirituais altas, nas quais Ele quer manifestar a glória dEle. Ele tem a alegria de te tomar pela mão e de levar-te com Ele. Ele quer fazer isso. E muitas vezes nós precisamos disso. Quantas vezes nós estamos enfrentando situações difíceis, a vida não é fácil. Todos nós temos desafios, trabalhos, labutas. E todos nós precisamos de momentos em que Deus, de alguma maneira, nos manifesta a sua face, em que Ele brilha para nós. Ele sabe disso, e é por isso que Ele quer fazer isso conosco. Ele não se esconde, Ele quer se revelar, Ele não se oculta, Ele quer se transfigurar diante de nós, Ele tem a alegria de se comunicar a nós. Por isso diz o Salmo: rocha eterna é o nome do Senhor, os justos correm para ela e eles serão salvos. E também diz: olharam para Ele e foram iluminados. Ele quer fazer isso conosco. E Ele faz isso conosco quando nós subimos a montanha da oração. Subir a uma montanha significa deixar para trás tudo aquilo que é baixo.
Significa não levar nos ombros nada daquilo que é pesado. Significa dizer: Senhor, eu quero um tempo contigo, eu quero trancar a minha porta e deixar do lado de fora todas as demais coisas. Eu quero te escutar. Eu quero passar um momento de amor e de intimidade contigo. Eu quero te conhecer. Eu quero focar nos teus olhos. Eu preciso da tua presença. E muitas vezes, quando nós nos separarmos de tudo e subirmos para a montanha e começarmos a orar, acontecerá conosco o que aconteceu com Jesus. Seu rosto mudou de aparência. Você chega com o rosto desfigurado, você sai com o rosto transfigurado. Você chega triste, você sai sorrindo. Você chega chorando, você sai rindo. Você chega cansado, você sai restaurado. Você chega com peso e dor, e você sai com alegria e louvor. Ele quer mudar o teu rosto. O profeta Isaías diz que Ele quer nos dar uma coroa ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés do luto, óleo de alegria ao invés de um espírito angustiado, para nos fazer carvalhos de justiça na sua presença. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Moisés e Elias significam a lei e os profetas, todo o Velho Testamento. Ou seja, estes são aqueles momentos intensos de oração em que a nossa vida começa a ficar clara à luz da palavra, em que um versículo grita ao nosso espírito, em que Deus começa a nos trazer respostas, em que todas as peças se encaixam, em que Deus se senta conosco e que Ele começa a explicar tudo aquilo que nós precisamos saber naquele momento em que nós estamos vivendo. Quando você sobe para a oração, o Espírito Santo começa a te instruir, o teu coração começa a queimar, Deus começa a falar com você, Ele começa a te explicar as coisas, os teus porquês, as tuas necessidades, Ele começa a colocar tudo de maneira lógica, clara para nós. Como é bom poder desfrutar desse espírito profético, de ter Deus falando dentro da nossa alma. Queridos irmãos, de vez em quando nós precisamos disso. Nós precisamos de Deus falando conosco diretamente no nosso espírito. Nós precisamos de um ambiente profético em que o Espírito Santo tem acesso diretamente ao nosso espírito para dizer tudo aquilo que nós precisamos saber. Quantas vezes a gente chega aos pés de Jesus com dúvidas e a gente sai de lá sem saber de nada, mas cheio de certeza. Você me diz, como isso? Eu digo, não sei, só sei que é assim. Você não entende nada, mas você sai com a certeza da vitória. Você não sabe nada, mas você sabe que há uma unção de vencedor sobre a sua vida, que você vai passar por tudo e que no final você vai dar certo, porque Ele se transfigurou diante de você. Esse espírito profético nos coloca de pé. Nem a gente sabe porque a gente está rindo. A gente se sente doido, glória a Deus, porque é assim que funciona. Eles apareceram revestidos de glória. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Depois o pessoal não entende por que o povo gosta de cair no chão, né? Porque quando Deus está agindo, a carne fica fraca. Você não quer fazer mais nada, você só quer descansar na presença de Deus. Há um sábado para aqueles que estão com Jesus. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, debaixo do
peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. A gente só quer saber de descansar em Deus, de curtir a presença do Senhor, de estar largado diante dos seus olhos, de estar completamente à escuta do que Ele tem para dizer. É um descanso, é um repouso. Você também tem direito disso. Deus sabe que você precisa disso e o melhor é que Ele quer te dar. Ele diz: vem meu filho, você vai descansar hoje aos meus pés. Vem meu filho, porque eu vou te dar um relax na minha presença. Eu vou te fazer sentir a minha glória de um jeito que você vai esquecer que você tem problema do lado de fora. É por isso que oração é uma delícia. Só não gosta de rezar quem não sabe. Mas quem ora verdadeiramente no Espírito, quem tem intimidade com Deus, sabe muito bem do que eu estou falando. Teu coração se aquieta. Ao despertar, ouviram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes 2 homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E São Lucas diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. Em primeiro lugar, essa experiência de muitas vezes nós dizemos: Senhor, olha, por mim não acabava, isso aqui virava vigília. Deus, por mim isso não tem fim. Foi curto demais. Meu Deus, eu ficava horas aqui contigo. Vamos fazer uma tenda e vamos morar debaixo da tua glória. É uma experiência que todos nós, em momentos exuberantes da presença de Deus, temos. Em que nós queremos mais, e que se pudéssemos, nós ficaríamos mais. São Lucas diz que Pedro não sabia o que ele dizia. E é isso mesmo, a gente fala e nem sabe o que está dizendo, a gente está orando e não sabe o que está falando, a gente está falando em mistério, a gente está proclamando algo que só o Espírito Santo entende. É oração, é gemido, é clamor, é bramido, é choro, é alegria, é exultação, é a santa ebriedade do Espírito Santo. Que bom estar na presença de Deus, que bom falar e nem saber o que está se falando. Deus quer abrir a sua boca em oráculos, que você diz e nem você sabe direito o que você está dizendo. Ele quer colocar palavras na sua boca que nem você sabe direito o que você está falando. Mas Ele sabe, porque é mistério, Ele está edificando e é na presença dEle. E isso vai se realizar e vai se concretizar, porque é a palavra dEle. Quando nós adoramos com essa intensidade, Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Essa nuvem é a nuvem da glória de Deus, é a nuvem da Shekinah de Deus. É a nuvem que desce carregada da glória do Senhor. É a nuvem que vem com uma manifestação densa da presença de Deus. É a nuvem espiritual que vem todas as vezes que nós adoramos com toda intensidade, com toda liberdade, com todo espírito de ousadia, sem nenhum medo, sem nenhuma economia, de maneira irrefreável, com total extravagância, porque Deus diz na sua palavra: o meu prazer, a minha alegria é estar com os filhos dos homens. Ele quer vir com a sua glória. Ele quer que o peso da sua glória seja sentido por nós. Ele quer que a manifestação visível da sua presença seja percebida pelos seus filhos. Essa é a alegria dele. A nuvem nos cobre com sua sombra, porque o Salmo 90 diz: aquele que caminha ao esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. Você está debaixo da sombra do Onipotente, isso significa que o sol não te queima.
Você está debaixo da sombra, exatamente como o Espírito Santo, pelo anjo, disse a Maria: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu estou à sombra do Altíssimo, ou seja, o Senhor me protege, Ele me guia. Você pode passar pelo que for, você está protegido pela sombra do Senhor. Nenhuma tribulação tem o poder de te destruir, por mais forte que ela seja, porque a sua vida está debaixo dessa sombra. Você não será queimado, você não será tostado, você só vai sair disso mais forte e mais glorioso. Porque a sombra do Altíssimo está te envolvendo, está te guardando, está te protegendo. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Esse medo é o temor reverencial que nós temos diante de Deus Pai, ao ver a sua grandeza. Ou seja, a presença de Deus não é algo banal, não é trivial. A presença de Deus é tremenda e provoca em nós adoração, reverência, prostração, abandono. Nós ficamos rendidos aos pés do Senhor quando nós percebemos a sua glória. São João no Apocalipse diz que quando ele ouviu a sua voz, ele caiu aos seus pés como morto, porque a presença de Deus é tremenda e causa em nós reverência e adoração. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Você sente o temor, mas Deus te chama de filho em Jesus. Você sente reverência, mas em Jesus o Pai diz: é meu filho, pode vir, tu és amado, eu tenho prazer em ti, eu tenho alegria em ti. Você percebe que Deus, por causa de Jesus, tem alegria na tua vida? Você entende que Deus, por causa de Jesus, tem alegria nas tuas lutas? Deus, por causa de Jesus, olha para a tua vida e diz: eu tenho tido prazer com tudo isso, com a tua fidelidade, com a tua consistência. E um dia você vai olhar para trás e você vai dizer: vale a pena ser fiel, vale a pena lutar, vale a pena louvar no meio da dor, vale a pena glorificar no meio da cruz, porque a vitória é certa. O Senhor é a garantia de tudo isso. Eu já vi antes aquilo que virá depois. Eu já percebi a transfiguração que precede a cruz, que precede a glória. Nada mais me pode parar. Pode vir perseguição, pode vir censura, pode vir todo tipo de difamação, de dificuldade, de obstáculo, do que for. Eu já venci todas as coisas. Eu vi antes da transfiguração aquilo que virá depois da ressurreição, para que eu passe pelo meio de tudo isso em meio de louvores. Eu não estou sozinho. Eu subo para a montanha e eu adoro. Eu adoro, porque essa é a minha satisfação, o meu prazer, o meu júbilo, o meu regozijo. É disso que eu preciso. Hoje o Espírito Santo está te convidando para ver Jesus transfigurado. Ele está querendo que você perceba o brilho da glória dele, que você sinta a exuberância da presença dele. Você precisa disso. Eu também. Que nós possamos, em fé, abraçar essa graça de Jesus Cristo para nós, hoje, a fim de que assim nós possamos estar exultantes no meio de toda tribulação. Tua tribulação está acabando, viu? Ela está passando já. E ela vai acabar, ela está com os dias contados, com as horas contadas. A palavra final não está ali. A palavra final chama-se glória, ressurreição. Ela vai acabar, ela vai passar. Deus está te dando já a certeza da vitória, para que você não se intimide por nada.
para que desde esse momento você possa perceber que o Senhor é fiel. Ele não nos engana. Pelo contrário, Ele nos surpreende.